Sabe, as piores histórias de fantasmas não são sobre casas mal assombradas. Não são sobre cemitérios indígenas ou vultos no corredor. As piores histórias são aquelas que acontecem dentro de nós. Naquele espaço de 20 centímetros entre as orelhas, onde ninguém mais pode entrar e ninguém mais pode te ouvir gritar. Esta é a história de Clara. Uma mulher de 28 anos, com mãos cansadas de tanto trabalhar e um sonho simples: juntar dinheiro suficiente para sair de Salto, uma cidadezinha que cheirava a poeira e promessas esquecidas. E ela estava quase lá. Só precisava de mais 6 meses no emprego que ninguém queria. O trabalho era simples, se você não se importasse com a solidão. Clara era a cuidadora noturna de Afonso, um senhor de 92 anos que já tinha, em sua maior parte, deixado este mundo. O corpo dele estava lá, numa cama hospitalar instalada na sala de estar da sua velha casa. Mas os olhos estavam vazios, vidrados. Ele não falava, não se movia, apenas respirava. Um metrônomo de carne e osso marcando as horas vazias da noite. A rotina de Clara era um ritual. Chegava às 9, trocava o soro, verificava os lençóis, preparava um chá de camomila para si mesma na cozinha que cheirava a lavanda e pó. Sentava-se na poltrona ao lado da cama, ligava uma velha TV de tubo num volume quase inaudível e lia romances de bolso com capas amassadas. A casa era o seu santuário de silêncio. As ruas de Salto dormiam. O mundo dormia. E só ela e a respiração de Afonso existiam. Foi numa terça-feira chuvosa de outubro que a primeira nota dissonante soou naquela sinfonia de silêncio. Clara estava na cozinha, lavando sua xícara, olhando a chuva escorrer pela vidraça. E então, um pensamento, claro como cristal, surgiu em sua mente. Não era um pensamento dela. Era estrangeiro. Seria tão fácil. Um travesseiro. Apenas um pouco de pressão. Ela piscou, o coração tropeçando no peito. A xícara quase escorregou de suas mãos ensaboadas. De onde diabos veio aquilo? Ela amava o Sr. Afonso, da maneira que se ama uma planta quieta no canto da sala. O pensamento era grotesco, vil. Ela o afastou, culpando o cansaço, o estresse, a chuva lá fora. Coisa da sua cabeça. Mas a cabeça dela não parecia mais ser um lugar tão seguro. Naquela noite, enquanto lia, ela sentiu um calafrio que não vinha da janela. Era interno. Uma frieza que se espalhava a partir da sua espinha. Ela olhou para as próprias mãos, deitadas em seu colo. Por um instante, elas pareceram estranhas, pálidas, com veias que se pareciam com rios desconhecidos num mapa alienígena. Mãos de outra pessoa. Ela as fechou com força, as unhas cravando na palma. Eram dela. Claro que eram. Eram as mesmas mãos que seguraram a mão da mãe no hospital. As mesmas mãos que acenaram adeus para o seu antigo Ford Escort quando o vendeu. Eram suas. Tinham que ser. Nas semanas seguintes, a rachadura se aprofundou. A estranheza não era mais um pensamento ocasional. Era um colega de quarto indesejado em sua mente. Começou com pequenas coisas. Um tique no seu olho esquerdo que ela não conseguia controlar. Uma vontade súbita e avassaladora de rasgar as páginas do livro que estava lendo. Uma noite ela tentou ligar para a irmã. Pegou o seu celular, um Samsung já meio gasto, e discou o número. Quando a irmã atendeu, com a voz sonolenta, Clara abriu a boca para falar. E nada saiu. Era como se os músculos da sua garganta tivessem se amotinado. Uma força invisível, uma mão espectral, estava apertando suas cordas vocais. Ela conseguia respirar, mas não conseguia formar uma palavra. Do outro lado da linha, sua irmã chamava seu nome. Clara? Clara, você tá aí? E ela só conseguia emitir um som gutural, um chiado seco. Em pânico, ela desligou. Passou a mão na garganta. Estava normal. Ela engoliu em seco. Tentou falar sozinha.
Meu nome é Clara. A voz saiu, fraca, mas saiu. Foi um alívio tão profundo que a fez chorar. O que quer que estivesse com ela, não queria que ela pedisse ajuda. Queria isolá-la. O horror se intensificou. Ela começou a ter lapsos, momentos em que se encontrava em outro cômodo, sem se lembrar de como tinha chegado lá. Uma vez, acordou de um desses transes em frente ao velho espelho do corredor. E a pessoa que a encarava de volta, por um segundo, apenas um batimento cardíaco, não era ela. O rosto era o dela, sim, mas o sorriso era um esgar fino, cruel, cheio de desprezo. Um sorriso que não pertencia à sua boca. Ela gritou e recuou, tropeçando no tapete. Quando olhou de novo, era apenas seu próprio reflexo assustado que a encarava. A coisa dentro dela estava ficando mais forte e estava faminta. Ela sentia a fome da criatura. Não era fome de comida, era uma fome de vida, de experiência. Queria usar suas mãos para tocar, sua boca para provar, seus pulmões para gritar obscenidades para a lua. Queria pegar a vida que Clara estava guardando para depois e estraçalhá-la por puro prazer. Desesperada, ela começou a vasculhar a casa, procurando uma resposta, qualquer coisa. No fundo de um armário no quarto de Afonso, encontrou uma pequena caixa de madeira. Dentro, cartas amareladas e um diário, escrito pela esposa falecida de Afonso, Elsa. As últimas páginas eram quase ilegíveis, a caligrafia um rabisco de pavor. Elsa falava de uma sombra na casa, um eco faminto que a observava do canto dos olhos. Ela escreveu sobre acordar com arranhões nos braços, sobre ouvir sussurros que pareciam vir de sua própria garganta. A última entrada dizia: "Ele não quer a casa. Ele quer a voz. Quer cantar com os meus pulmões. Hoje, ele tentou sorrir com a minha boca. Eu não vou deixar." Depois daquela página, apenas folhas em branco. Clara gelou. Elsa não tinha morrido de um ataque cardíaco, como diziam na cidade. Ela tinha lutado a mesma batalha. E talvez ela tivesse perdido. Naquela mesma noite, a coisa decidiu que a hora de brincar tinha acabado. Clara estava ao lado da cama de Afonso, trocando a bolsa de soro. De repente, seus braços congelaram. A pinça de plástico caiu de seus dedos, fazendo um barulho minúsculo no chão de linóleo. Ela era uma prisioneira em seu próprio corpo. Seus olhos, sua respiração, o sangue em suas veias. Tudo parecia ter sido sequestrado. Lá no fundo, em algum lugar escuro e distante, a verdadeira Clara observava, impotente. Seu corpo, agora um fantoche, virou-se lentamente. Seus pés a levaram para a cozinha. Suas mãos, aquelas mãos que ela não reconhecia mais, abriram a gaveta de talheres. O brilho do metal sob a luz fraca da lâmpada da geladeira era aterrorizante. Seus dedos se fecharam ao redor do cabo de uma faca de pão, a lâmina serrilhada prometendo uma dor indescritível. A entidade não queria matar Afonso. Era mais cruel que isso. A mão ergueu a faca. Lentamente, virou a ponta em direção ao seu próprio estômago. O plano era óbvio e diabólico. Iria feri-la, talvez fatalmente, e deixar Afonso levar a culpa. Ou talvez só quisesse sentir a sensação da dor, usar o corpo dela como um parque de diversões sádico. Dentro da prisão de sua mente, Clara gritou. Mas o som não saía. Era um grito silencioso, um uivo de pura agonia mental. Foi quando ela percebeu. A entidade era um eco, um parasita. Ela não podia criar, apenas imitar e roubar. E sua força vinha do desespero dela. Então ela parou de lutar, parou de gritar e começou a lembrar. Ela não pensou em anjos ou demônios. Pensou em coisas pequenas. Não o cheiro do bolo de fubá da sua avó. No primeiro beijo desajeitado atrás do ginásio da escola. No calor do sol em seu rosto na única vez que viu o mar. Ela se agarrou a essas memórias, a esses pequenos pedaços de quem ela era. Eram suas.
Não podiam ser roubados. Meu nome é Clara, ela pensou, com a força de um furacão. A mão com a faca tremeu. Eu gosto de café com muito açúcar. A ponta da faca que tocava a sua camisa se afastou 1 milímetro. Eu tenho medo de altura e eu quero aprender a dançar. Ela bombardeou a entidade com sua identidade. Com a banalidade, a beleza, a chatice e a esperança de sua vida. Não era uma vida grandiosa, mas era dela. A coisa em sua cabeça sibilou de raiva. Era como veneno para ela. A voz em sua garganta, a voz que não era dela, tentou formar uma palavra, uma maldição. Mas Clara foi mais forte. Ela focou em sua própria voz, na sensação dela em sua garganta. Reuniu cada grama de sua vontade, cada fibra de seu ser em um único ponto. E forçou uma palavra para fora, através da resistência, através da mão espectral que a sufocava. Não foi um grito, foi um som rouco, quebrado, um único nome. Clara. A pressão se foi. A faca caiu no chão com um estrondo. O ar voltou aos seus pulmões em uma golfada dolorosa e ela desabou, tremendo, soluçando, no chão frio da cozinha. Clara não esperou o amanhecer. Ela pegou a bolsa, deixou as chaves sobre a mesa e saiu daquela casa sem olhar para trás. Ela não ligou para a agência. Não ligou para a irmã. Apenas andou até a rodoviária e pegou o primeiro ônibus que saía de Salto. Não importava para onde. Ela sobreviveu. Mas o vencedor de uma guerra não sai dela ileso. O eco na garganta deixou uma cicatriz. Sua voz nunca mais foi a mesma. Ficou permanentemente rouca, como se ela tivesse gritado por 1000 anos. Um lembrete constante da batalha que travou no silêncio de sua própria mente. Ela conseguiu ver o mar de novo, mas agora a quietude a apavora. O silêncio não é mais um santuário, é um vácuo, um espaço vazio que algo faminto pode tentar preencher. E às vezes à noite, quando está sozinha no seu pequeno apartamento de frente para o oceano, ela se pega sussurrando para si mesma. Meu nome é Clara, eu gosto de café, eu tenho medo de altura. Ela repete sua pequena litania, de novo e de novo, apenas para ter certeza de que a voz que responde, por mais arranhada que seja, ainda é a dela. E assim, a história de Clara termina, no som das ondas e do seu próprio nome repetido como uma oração. Mas antes que você clique no próximo vídeo, antes que o algoritmo te leve para longe do escuro, um último conselho, de amigo para amigo. Na próxima vez que você estiver sozinho, no silêncio absoluto do seu quarto ou do seu carro, preste atenção. Atenção de verdade. Todos nós temos pensamentos estranhos, impulsos sombrios que varremos para debaixo do tapete da nossa consciência. Mas e se um deles, apenas um, não for seu? E se, ao tentar cantarolar sua música favorita ou simplesmente dizer seu nome em voz alta, você sentir a menor das hesitações? Um arranhão, um eco na garganta. Não ignore, porque o vácuo está sempre faminto. E ele aprende a imitar a sua voz muito antes de tentar roubá-la. Boa noite, e durma bem, se puder.